Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar assento. Nós queremos louvar a Deus nessa noite por esta tão preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste primeiro domingo do ano de 2026, já iniciando a semana, uma semana de muitos desafios, mas na presença do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Gedaías, pela oportunidade de poder ministrar à igreja do Senhor uma palavra nesta noite. Estamos vindo de um culto de abertura do janeiro profético. Ontem Deus usou aqui, querido pastor Tiago Reis, de uma forma tão linda como Deus sempre usa, e a mensagem é que tem portas abertas neste ano de 2026. Tem milagres de Deus para a sua vida. Nessa noite Deus colocou uma palavra ao meu coração. Nós lemos no início, capítulo 15 do Evangelho de João, e eu queria destacar 3 versículos deste texto, em que está inserido também o tema que Deus colocou ao coração do nosso pastor. 2026, o ano da frutificação. É uma palavra profética, é uma palavra de que certamente frutificaremos para a glória de Deus. Eu gostaria de destacar o versículo 4, o versículo 7 e o versículo 9 desse texto. Versículo 4 nos diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Ainda versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Eu quero usar nesta noite esses 3 versículos para 3 tópicos da mensagem que Deus colocou ao meu coração. O Evangelho de João é um evangelho singular. Ele se destaca, irmãos, pela mensagem e o propósito que João quer trazer à igreja. João, ele escreve a igreja, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E há 2 grupos João está escrevendo: aqueles que criam em Jesus, para que eles permanecessem firmados na palavra, mesmo diante das heresias, das dificuldades, das perseguições que se levantassem, mas que eles continuassem crendo em Jesus. E o segundo grupo é para aqueles que não criam em Jesus, passassem a crer que Jesus era o Filho de Deus. João também é um dos discípulos que se destaca pela sua presença permanente ao lado de Jesus. João é aquele discípulo conhecido como o discípulo do amor,
o discípulo que estava ao lado de Jesus, que pôde reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e teve o privilégio de sentir o coração de Jesus bater, o pulsar do coração de Jesus. Este João é o único dos discípulos que, quando Jesus é preso, julgado, condenado e está crucificado na cruz, é o único discípulo que permanece ao pé da cruz. Nos ensinos de João, ele vai enfatizar o amor como a marca principal da vida cristã. Ele viveu este amor, ele ensinou aquilo que Jesus ordenou, não desistiu mesmo diante da perseguição, ele permaneceu firme até o fim. João enfatiza nos seus escritos, tanto no Evangelho como nas epístolas, aquilo que Jesus ensinou no capítulo 15 que nós lemos, que é a permanência em Cristo, a obediência à sua palavra e a vivência no amor são marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Apenas no capítulo 15 que o pastor Éder leu para nós nesta noite, o verbo permanecer, e eu até pedi para o nosso irmão da mídia colocar a atualizada, porque o verbo permanecer, ele aparece cerca de 14 vezes apenas no capítulo 15. Na língua portuguesa, permanecer significa ficar, insistir, continuar. Mas quando nós olhamos para o grego, para o original, a palavra emeno, ela tem um significado mais amplo, mais abrangente. Permanecer no grego significa morar, habitar, continuar em comunhão, viver em conexão, relação contínua. Então, quando nós olhamos para o verbo permanecer no original, o que João está dizendo e o que Jesus está dizendo é: tenham uma comunhão permanente comigo, tenham uma relação contínua comigo. Em tempos, irmãos, que nós estamos vivendo, que muitos abandonam a fé, se afastam da fé facilmente, em tempos que nós estamos vivendo, em que qualquer motivo, qualquer coisa nos faz se afastar da presença de Deus, João, ele nos convida, e o Senhor Jesus nos convida a permanecer. Em tempos em que os laços familiares estão enfraquecidos, qualquer coisa é motivo para as pessoas de abandonarem as suas famílias. João e Jesus nos convida a permanecer. Em tempo em que os relacionamentos estão se tornando descartáveis, hoje eu sou amigo, amanhã já não quero mais ter a amizade. João e Jesus nos convida a permanecer. 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 Em tempos em que projetos TED são abandonados, são descartados, simplesmente porque algo não aconteceu da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Jesus e João nos convida a permanecer. É o ano da frutificação, mas só frutifica quem permanece. Só conquista quem permanece, só alcança a vitória quem permanece.
aquele que está ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Jesus, no capítulo 15, ele conta, irmãos, esta alegoria, esta parábola, falando da videira verdadeira, falando de si mesmo. Uma das 7 declarações que Jesus faz de si mesmo no Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo: não tem outro, eu sou a videira verdadeira. E se vocês querem frutificar, precisam estar ligados em mim, em mim. Então, irmãos, quando nós lemos o versículo 4 do capítulo 15, o texto nos diz assim, é Jesus quem está dizendo, as últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos após a ceia, antes da sua prisão, antes de ir para o Getsêmani ser preso. Jesus está dizendo para os seus discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus está fazendo um convite e exortando e mostrando o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho irmãos, da frutificação. Jesus está dizendo: permaneçam em mim. O convite quem faz é Jesus. Agora a decisão de permanecer nele, quem toma sou eu. É eu que decido se vou permanecer nele ou se vou me afastar dele. Agora tem uma promessa nesse versículo. Jesus está dizendo: se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo é um chamado e um convite de Jesus. Permanecer em Cristo, querida igreja, é permanecer naquele que é imutável, naquele que não muda, naquele que não há alteração. Permanecer firmados em Cristo, irmão, é permanecer em um Deus que é fiel. As circunstâncias podem mudar, as estações podem passar, mas Ele permanece o mesmo. É por isso que Ele nos convida a permanecer nele. Certamente Jesus já havia instruído os seus discípulos que chegaria o momento da sua prisão, o momento do sofrimento, o momento em que muitos pensariam em desistir, mas Jesus, ele continua dizendo para os seus discípulos e para a igreja em Santa Cruz nesta noite: o segredo para ter uma vida de vitória, o segredo para ter uma vida de frutificação para a glória de Deus, é permanecer na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Permanecer em Cristo é estar conectado com aquele que é imutável. As circunstâncias durante este ano, elas vão variar na nossa vida. Vai ter dias que será só vitória, mas terá dias que serão dias de lutas. Só que o Deus é o mesmo, Ele não muda. O seu poder não muda, a sua fidelidade não muda, Ele continua o mesmo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que te deu vitória em 2025 é o Jesus que te dará vitória em 2026. O Jesus que abriu as portas para a tua vida em 2025 é o Jesus que abrirá portas para você em 2026. O Jesus que operou milagres na tua vida no passado é o Jesus que opera milagre no presente. É o Jesus que continuará operando milagre no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que Ele nos convida a permanecer nele, porque as circunstâncias podem mudar, mas Ele não muda. Ele não muda. E Jesus nos ensina no capítulo 15 que não há vida espiritual longe dele. Não há crescimento, não tem como se frutificar, não há prosperidade verdadeira longe dele, não há alegria verdadeira longe dele, não há paz real longe dele, porque essas são as características do fruto do Espírito, aquilo que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida, que é paz, que é alegria permanente. É só o Espírito Santo que pode produzir isso em nós. É por isso que no versículo 5 Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem a conexão com Jesus, podemos ser até uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas, mas não tem fruto que glorifique a Deus. E Deus está à procura de fruto e não de folhas. O que Deus procura na minha vida e procura na sua vida, na nossa vida, é frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Então o João 15 é um chamado a permanecer em Deus, permanecer naquele que é imutável, naquele que é fiel, naquele que pode todas as coisas, naquele que tem todo o poder, naquele que é a vida, naquele em quem nós podemos, irmãos, verdadeiramente confiarmos, porque Ele tem tudo o que nós necessitamos. Pastor Levi disse aqui, Ele tem a sua presença que nos acompanha, Ele tem o seu cuidado, a sua proteção para a nossa vida, Ele tem a provisão para a nossa mesa. Permanecer nele é permanecer naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Mas permanecer como, pastor? De qualquer forma, desapercebido, indiferente? Não. O versículo 7, ele nos traz a resposta de como nós devemos permanecer. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas permanecerem, pedirão tudo o que quiserem e será feito. Se eu permaneço nele, as suas palavras em mim, eu tenho legalidade espiritual para pedir tudo o que eu quiser e lhe será feito. Querido, pedir tudo o que nós queremos, nós pedimos, mas será que nós temos legalidade para pedir? Será que a palavra de Deus ainda é o nosso guia? Será que a palavra de Deus ainda é a bússola que norteia, que dirige as nossas vidas? Porque Tiago, não o pastor Tiago aqui, mas Tiago capítulo 4, versículo 3, ele vai nos dizer que pedis e não recebeis,
porque pedis mal, pedis para esbanjarem em seus prazeres. Agora, quando eu estou nele, e as suas palavras estão em mim, Edu, eu não peço por causa do meu orgulho, da minha vaidade. Eu peço em obediência à sua palavra. Eu peço para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Se eu permaneço nele, as suas palavras permanecem em mim, significa que quem governa a minha vida não sou eu, é ele através da sua palavra. Se eu permaneço nele, as suas palavras permanecem em mim, significa que não é a minha vontade, é a vontade dele. É por isso que João, ele vai escrever na sua carta dizendo: se pedires alguma coisa conforme a vontade de Deus, ele vos concederá. Porque quando nós permanecemos nele, as suas palavras estão em nós, tudo que nós vamos pedir a ele é segundo a sua vontade. Nós oramos assim: Senhor, se é da tua vontade, tu podes fazer isto. Senhor, se é da tua vontade, tu podes abrir esta porta. Senhor, se é da tua vontade, tu podes operar o milagre. Mas Senhor, se não é da tua vontade, eu vou entender, eu vou compreender e eu vou continuar te adorando, te glorificando, porque não te sirvo por aquilo que o Senhor dá, mas te sirvo por aquilo que o Senhor é. Oh, aleluia, permaneceis na palavra. A palavra de Deus, o salmista diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o nosso guia, irmãos. Nós vivemos tempos em que as pessoas já não mais valorizam a palavra de Deus, são dirigidos por outras coisas, são dirigidos, irmãos, por circunstância, por momentos, por pessoas, por profetas. Mas nesta noite eu falo a uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu falo a uma igreja que ainda a sua vida é dirigida e orientada pela palavra de Deus, porque a palavra é luz para o nosso caminho. A palavra é santificadora. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No mesmo capítulo 15, Jesus falando com seus discípulos diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Se vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado, pode frutificar. Vocês vão produzir frutos para a glória de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, irmãos, que ela revela o segredo do nosso coração. E às vezes o nosso coração está tão distante de Deus, buscando coisas tão distantes de Deus, mas quando Deus fala por intermédio da sua palavra, que é como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e revela o que está no nosso coração, e diz: isso aí não é o que eu tenho para a tua vida. Muda de rota, muda de caminho, muda de destino. É por isso que Jesus disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês têm legalidade para dobrar o joelho, para falar com o Pai, e tudo o que vocês pedirem será concedido. Oh, aleluia. Permanecer nele, mas as suas palavras permanecerem em nós.
Mas é só isso que Jesus ensina? Não. Nós temos ainda, dentro desse texto, Jesus também ensinando, orientando seus discípulos a permanecer. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos permanecei. Agora, eu queria que Deus me desse uma palavra igual do pastor Tiago ontem aqui. Mas vamos produzir frutos para a glória de Deus. Como o Pai me amou, assim vos amei. Permanecei no meu amor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é... Qual que é a primeira característica do fruto do Espírito, irmãos? O amor é a base para todos os demais. É a primeira virtude do fruto do Espírito, é o amor. E o amor aí é o amor ágape, amor de Deus, amor incondicional, amor sacrificial. João, ele vai nos dizer: se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E Deus prova deste amor para conosco quando Ele envia o seu Filho amado para morrer por nós, que não merecíamos, mas Ele envia Jesus. Aí João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ensinando aos seus discípulos, Ele disse que por multiplicar a iniquidade, o que ia se esfriar? O amor. A igreja de Éfeso, João escreve dizendo: tenho contra ti porque deixaste o primeiro. Tinha obras, mas não tinha amor. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que este ano, pastor Gedaías, nós vamos frutificar em amor. Eu não vim profetizar carro, casa, mas eu vim te profetizar nesta noite que nós vamos frutificar em amor. Quantos recebem essa palavra? Vamos frutificar em amor. Vamos frutificar em amor. Jesus está dizendo aos seus discípulos: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, que o próprio Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O coração da humanidade é tomado de um egoísmo, um egocentrismo, que as pessoas já não se preocupam mais uma com as outras. Não há mais sentimento de compaixão, de amor para com o próximo. E este amor que Jesus, Ele está nos ensinando a permanecer nele, é um amor que se doa, é um amor incondicional. Você não coloca condições para amar,
é um amor sacrificial, é este amor que um dia me alcançou, é este amor que alcançou você, é este amor, o amor de Deus, que nos libertou do poder do pecado, é este amor de Deus, irmãos, que nós recebemos gratuitamente, e a palavra do Senhor vai nos ensinar, o apóstolo Paulo dizendo que não foi nós que o amamos primeiro, mas foi Ele que nos amou. Nós não merecíamos estar aqui nesta noite, nós não temos mérito algum em estarmos aqui nesta noite, mas um dia Ele decidiu nos amar, um dia Ele decidiu nos resgatar, um dia Ele decidiu nos libertar do poder das trevas, do diabo, e se hoje nós estamos aqui, é porque Ele nos amou, e Ele está dizendo: permanecei no meu amor. Sabe como que é o amor de Jesus? Porque amor não é sentimento, amor é prática. A Bíblia nos diz no capítulo 7 de Lucas, que Jesus vai a uma cidade chamada Naim, e estava saindo o enterro, o sepultamento do filho da viúva ali de Naim. Uma multidão acompanhava, mas a Bíblia diz que perto da porta da cidade, Jesus vai com uma grande multidão também está saindo da cidade, e o texto diz, no capítulo 7, o versículo 13, que Jesus, ao vê-la, Jesus se encheu de íntima compaixão, Jesus se compadeceu. Compaixão é a atitude de quem ama, irmãos, é a atitude de quem sente a dor do outro. E o texto diz que Jesus, ao vê-la, Jesus também, Ele se compadeceu, Ele se aproximou, Ele tocou no esquife e Ele liberou uma palavra. O que eu quero dizer com isto? Que quando nós temos o amor de Deus em nós, nós não apenas vemos o necessitado, apenas vemos a necessidade, nós sentimos dentro de nós a dor do outro. O pastor estava me falando algo aqui no púlpito, e eu senti que ele estava sentindo a dor que aquela pessoa estava sentindo, porque dos seus olhos caíram lágrimas. Isto é amor, irmãos. Jesus olha, Jesus vê, Jesus se compadece. Jesus apenas não viu, Ele sentiu, Ele teve sentimento. Mas o que Jesus faz? Jesus se aproxima. Jesus, Ele toca no esquife para o enterro, e Jesus libera uma palavra para aquela mulher, para aquela viúva: não chores. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? Deus vai derramar através do seu Espírito Santo tanto amor em nossos corações nesta noite, que nós vamos olhar para o necessitado, vamos sentir a dor do necessitado, mas não vamos apenas sentir, nós vamos nos aproximarmos dele. Não vamos apenas aproximarmos, nós vamos abraçá-los, nós vamos tocar nele, e nós vamos liberar uma palavra de Deus para o coração do necessitado. Quantos creem que Deus vai fazer isso na sua vida? Deus, através do seu Espírito Santo, vai derramar mais e mais deste amor, e nós vamos frutificar em amor. Diferente dos levitas e dos sacerdotes, que viram, não sentiram nada, não se aproximaram, passaram de largo. Mas o bom samaritano viu, sentiu, tocou, curou e levantou. Deus vai te usar para curar vidas.
Deus vai derramar deste amor no nosso coração. Mas a segunda coisa é que amor também não é sentimento, é prática. Amor também não é sentimento, é mandamento. Amor é mandamento. Jesus diz: permanecei no meu amor. Mas o versículo 12 de João 15, olha as palavras de Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Qual é o nível do nosso amor nesta noite, querida igreja? Porque o amor, ele precisa ser alimentado. O amor é como uma chama. Se você não alimentá-lo, se apaga. Qual é o nível do nosso amor nesta noite? O nível do nosso amor para com Deus. Será que temos sido recíprocos a Deus todo o amor que temos recebido? Qual é o nível do nosso amor para com o próximo? Eu sei que essa palavra, ela é um pouco difícil, mas é o ano da frutificação. E se Jesus não limpar os ramos, não vai produzir. Jesus sabe a sua capacidade de produção. Jesus sabe que você pode produzir mais do que você está produzindo. Jesus sabe que eu posso produzir muito mais do que eu estou produzindo. É por isso que Ele limpa aqueles que já estão dando fruto, para que dê mais fruto. O que não está dando fruto, Ele arranca, mas aquele que está dando fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Então Ele sabe a capacidade de produção da minha vida, da sua vida, da nossa vida. E nesta noite Ele está limpando o ramo, para que produzamos mais frutos para a glória de Deus. E às vezes a poda dói, né, irmã Ângela? Mas Ele sabe o tempo certo de podar. Ele sabe o tempo certo de limpar. Então amor é mandamento, irmãos. Pastor, mas tem pessoas que não dá para engolir, mas você precisa amar. Tem pessoas, pastor, que não vão com a minha cara. Não precisa ir com a sua, deixa ela ir com a dela e você vai com a sua, mas ame. 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 Pastor, mas na minha família essa pessoa não dá para engolir. Ame. Amor, amar é mandamento. Se é mandamento, ame. Pastor, mas vai doer. Ame. Quem ama padece, quem ama sofre, quem ama, irmãos, Paulo ensinando a igreja de Corinto no capítulo 13, era uma igreja espiritualmente que tinha todos os dons, mas Paulo vai dizer àquela igreja: olha, eu tenho um caminho mais excelente para ensinar para vocês. A igreja, ela tinha todos os dons, mas Paulo está dizendo: olha, tem um caminho mais excelente, porque ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, serei apenas como um sino que faz barulho. Mas quem ama, irmãos, aleluia. Aí Paulo vai ensinar a igreja: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vai suportando, mas vai amando. Oh,
aleluia, permaneça no meu amor. Jesus está dizendo: se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, vocês vão produzir muitos, não é poucos não, muitos frutos. Eu nele, ele em mim, produção. Eu nele, ele em mim, frutificação. Agora no versículo 7, se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiseres. Legalidade espiritual para pedir tudo o que você quer. O que você quer nesta noite? O que você precisa nesta noite? O que você busca nesta noite? Se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Esta aqui é a senha para você receber o seu milagre em 2026. Esta aqui, irmãos, é a senha para você receber o teu milagre em 2026. Primeiro, permanecendo nele e as suas palavras permanecendo em nós, milagres vão acontecer na nossa vida. Mas Jesus também disse, versículo 9: como o Pai me amou, assim eu também vos ameis, permanecei no meu amor. Vamos continuar o texto. Se vós obedeceres os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus discípulos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Aí Jesus diz: eu já não chamo mais vocês servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi para vocês irem e dar fruto, e fruto que permanece. Se nós estivermos nele, a sua palavra em nós, permanecemos no seu amor, vivermos aquilo que ele nos ensina, nós colheremos frutos para a glória de Deus. Pastor, até quando eu devo permanecer? Só no início do ano? Só na campanha do janeiro profético? Porque muitos começam, poucos terminam. E o segredo é ir até. O segredo é ir até onde, irmãos? Até a metade? Até o fim. A Daniel Deus disse: tu porém vai até o fim. Mas muitos começam, mas poucos permanecem. E permanecer na videira, permanecer em Cristo, na sua palavra, no seu amor, é até o fim. É você amar até o fim, é você viver a palavra até o fim, é você permanecer ligado nele até o fim. Quando nós andamos pelas ruas da nossa cidade, em qualquer outra cidade, a gente vê muitos edifícios, muitas casas que começaram, mas veio a dificuldade, veio os problemas e tantas outras coisas, e a construção parou no meio, está caindo, está sendo, irmão, principalmente prédios públicos estão ali todos caindo, perdendo aquilo que já se fez. Mas Deus nos convida nesta noite a permanecermos firmes até
o fim. Porque quando começa, a gente pode ver começo de ano, irmãos. A gente começa numa empolgação total. Este ano, Eloy, vai ser diferente. Este ano eu não perco escola bíblica dominical. Este ano eu não perco culto de ensino. Este ano eu não perco consagração. Pastor, conta comigo na evangelização. Pastor, conta comigo nos trabalhos da igreja. Pastor, este ano, pastor, pastor, o senhor pode contar comigo. Começo a empolgação. Mas no meio que é o problema. Porque no meio aparecem as lutas, aparecem as provas, aparecem as dificuldades, aparecem coisas que nós não estamos esperando, mas mesmo neste período Deus está falando conosco: permaneça no propósito, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, permaneça em mim. O que eu posso fazer na tua vida são coisas extraordinárias. Não pare no meio da caminhada, não desista diante das lutas. Não é porque uma prova se levantou, é que Deus não está com você. Ele está com você. Ele é a garantia que tudo vai dar certo. Ele é a garantia de que o milagre vai chegar. Ele é a garantia que a porta será aberta. Ele é a garantia que tudo vai se transformar na sua vida. Mas permaneça nele, não desista, não abra mão da sua fé. Permaneça até o dia em que você vai receber a tua vitória. Permaneça até o dia em que a trombeta vai soar, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Permaneça até o dia que o noivo vai nos abraçar. Aí nós vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena permanecer em Cristo, mesmo diante das lutas. Valeu a pena permanecer em Cristo, na sua palavra, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da injúria, mesmo diante das provas. Valeu a pena permanecer, valeu a pena amar mesmo quando eu era odiado, valeu a pena eu amar mesmo quando as pessoas não tinham interesse em mim. Valeu a pena amar mesmo que eu não seja reconhecido. Valeu a pena amar mesmo que eu não tenha mérito alguma das pessoas. Valeu a pena, valeu a pena, irmãos. Valeu a pena. Sabe aquele abraço que às vezes você dá e recebe um abraço falso? Valeu a pena, porque você está fazendo no amor. E quantas vezes a gente abraça e o abraço nosso é sincero, mas o abraço que recebemos é falso. Quantas vezes a palavra que nós expressamos é verdadeira, mas a palavra que nós recebemos é enganosa. Quantas vezes, irmãos, o carinho que nós recebemos, isso na família, na igreja, no nosso convívio, não importa onde seja, às vezes a verdade em nós, no ambiente de trabalho. Mas eu quero dizer que nesta noite, que depende da área que você estiver, se é na família, se é na igreja, se é no trabalho, se é na faculdade, você vai frutificar em amor. Cada abraço que você der vai ser verdadeiro, cada palavra que você expressar vai ser verdadeira, cada conselho que você der vai vir do profundo da tua alma, de quem ama. E quem ama não fala só aquilo que as pessoas querem ouvir. Quem ama fala a verdade. Quem ama expressa o real. Então não se preocupe, deixe Deus te usar. 2026 nós fomos chamados para e nós vamos frutificar em amor. Quantos querem frutificar em amor? Eu sei que eu preciso amar mais. Se coloque em pé, irmãos. Às vezes nós vamos nos tornando egoístas, irmãos, seja no relacionamento conjugal. Nós nos preocupamos apenas conosco
e esquecemos do nosso cônjuge. Às vezes nós nos tornamos egoístas, que nós nos preocupamos muito conosco e esquecemos dos nossos filhos. Às vezes nós vamos nos tornando tão egoísta que nós pensamos só em nós e nós esquecemos dos amigos que estão à nossa volta. Às vezes nós nos tornamos tão egoísta que nós esquecemos do necessitado. Eu já sou salvo, eu já alcancei a salvação, eu já tenho o perdão, que vou me importar com o outro. Não, nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai derramar em nossos corações deste amor. Deus vai mudar o nosso olhar, Deus vai mudar o nosso pensar, Deus vai mudar o nosso coração nesta noite. A partir de hoje, já começando esta semana, você verá a mudança de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, porque Deus não vai mudar o teu trabalho, Deus não vai mudar a tua família, Deus vai mudar você, Deus vai mudar a mim. Nós vamos ver a mudança que Deus fará em nós e nós vamos amar mais. Eu quero orar com a igreja, grupo de louvor. Glória a Deus. Se você quiser vir diante do altar, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para derramar deste amor em nossos corações. Você é amado dEle. Você é amado dEle. Pastor, como posso ser amado se eu estou vivendo tantos problemas? Pastor, como posso ser amado se há tanta dificuldade? Pastor, como posso ser amado se há tanta dúvida no meu coração? Mas nesta noite você vai sentir-se abraçado pelo Espírito Santo. Você vai sentir o toque de Deus na tua vida. Este amor será manifestado através da alegria, do gozo do Espírito Santo na tua vida. Este amor será manifestado através do milagre de Deus. Tem cura diante deste altar. Quando Deus opera algum milagre na nossa vida, não é, irmãos, porque nós somos merecedores, é por causa da sua bondade, é por causa do seu amor. Se você quiser vir diante do altar, nós vamos orar por você. O Espírito Santo vai derramar deste amor. Se permanecermos nele, se permanecermos na sua palavra e se permanecermos no seu amor, a legalidade para você pedir. Pode vir crendo, irmãos. Pode vir acreditando no milagre. É o janeiro profético. É o ano da frutificação. É o ano do milagre. É o ano da bênção de Deus. É o ano de coisas extraordinárias. É o ano que Deus está começando nesta noite, mudando nossa mente, mudando o nosso pensamento, mudando o nosso coração, nos trazendo a realidade que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele nada nós podemos fazer. Venha crendo, venha acreditando no milagre de Deus. Nós vamos orar. Levante as tuas mãos. Você estando aqui diante do altar é um passo de fé que você dá. Mas o mesmo Jesus que opera aqui, Ele opera aí também. Você pode agora abrir o teu coração e expressar o sentimento da tua alma e colocar diante dele a sua necessidade. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e lhe será feito. Você tem legalidade para falar com Deus. Você tem legalidade para pedir a Deus agora.
expressa a Ele a sua necessidade. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, acabamos de pregar a Tua palavra. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas há uma promessa que o Senhor nos fez: se permanecermos em Ti, Tu permanecerás em nós. Se permanecermos na Tua palavra, Senhor, Tu nos dá legalidade para pedirmos tudo o que necessitamos, e o Senhor nos concederá. Senhor, segundo a Tua vontade agora, segundo o Teu querer. Senhor, se Tu queres curar, cura. Senhor, se Tu queres libertar, liberta. Senhor, se Tu queres abrir porta, abra agora. Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Mas a minha oração nesta noite é Ti. Ó doce Espírito Santo, derrama em nossos corações, derrama em nossos corações, derrama em nossos corações mais do Teu amor, 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 mais do Teu amor. Que possamos frutificar em amor, que possamos frutificar em amor, para a glória, para a glória, para a glória do Teu nome. Se você puder.